Fala aí pessoal, tudo bem? Sou eu aqui começando mais um Cine História. O programa é sobre o filme A Bruxa. É um filme muito recente, The Witch, né? A Bruxa. É um filme de 2016, foi lançado esse ano. E a crítica gostou bastante, o público é dividido, né? Se divide com relação ao filme. Eu adorei, eu achei assim, o filme sensacional, eu fiquei encagaçado, inclusive, porque eu sou um cara realmente cagacento, eu tenho um monte de filmes de terror bem feitos, e esse é o caso. This is witchcraft. You've cursed this family. But I repentant now shall be. This is not so. From evil I will turn to thee. Must I hear the devil? You're bewitched! None ever shall destroy my faith, nor do I mind what Satan says. Oh God, my Lord, I now again. Oh, help me and I lift me. Mas assim, qual é a ligação com a história? É uma forçação de barra esse Cine História, só pra dizer que eu gostei desse filme A Bruxa. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Não, é porque o filme tem uma coisa muito legal. Ele imita exatamente, ele coloca ali, ele reproduz exatamente a vida do primeiro colono americano. Ou daqueles primeiros colonos americanos, que chegaram lá no século XVII, na Nova Inglaterra, né? Esse filme se passa na Nova Inglaterra em 1630. Nova Inglaterra eram as colônias do norte. Mas o mais interessante, e que esse filme A Bruxa mostra isso, é o grau de religiosidade dessas pessoas. Leaving our country, kindred, our fathers' houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray. Ou seja, a perseguição religiosa, a intolerância religiosa, ela fez com que muitos, principalmente puritanos, calvinistas puritanos, deixassem a Inglaterra e viessem para cá. Inclusive vieram no famoso navio, o mítico Mayflower, aquele que chegou em 1620 em Massachusetts. Então o filme mostra uma família que é expulsa do seu povoado, porque tinha um credo diferente, uma forma de exercer a sua religião diferente. Eles vão para um sítio isolado, próximo de uma floresta, e vários eventos paranormais começam a ocorrer. Então o filme mostra bem essa questão da religiosidade dos primeiros habitantes das 13 colônias. Em vez de uma igreja estatal, como havia ocorrido na Inglaterra, os pais peregrinos criaram um estado eclesiástico. Uma comunidade sagrada, baseada exclusivamente em suas próprias leituras da Bíblia em inglês. Não era um povo dedicado à liberdade de pensamento, exceto o deles. Bom lembrar que os Estados Unidos eram 13 colônias, sendo que as colônias do centro-norte, elas tinham características diferentes das colônias do sul. As do sul, inclusive, foram as primeiras a serem descobertas. Em 1607 é descoberta a Virgínia, o povoado de Jamestown. A partir daí se instala a Companhia das Índias Orientais, que era a empresa inglesa responsável pela exploração daquela região. Mas, no século XVII, a Inglaterra estava extremamente ocupada com os episódios políticos que lá ocorriam e que a gente chama de revoluções inglesas. Então a Inglaterra, ela viu uma instabilidade muito grande. E essa instabilidade fez com que houvesse uma chamada negligência salutar para com os colonos da Nova Inglaterra. Ou seja, se desenvolveu nos Estados Unidos, né, no que vai ser chamado hoje de Estados Unidos, uma autonomia, uma liberdade, uma propagação de ideais de liberdade que não existiu em outras colônias, como, por exemplo, o Brasil. Então, a história dos Estados Unidos e das 13 colônias norte-americanas, elas nascem já com uma autonomia, uma liberdade que não era nem um pouco hábito daquela época, pelo contrário. E aí se desenvolveu o chamado comércio triangular, se desenvolveu uma burguesia cada vez mais ativa, e aí ficou o que a gente chama de colônias de povoamento e colônias de exploração. Como é que acontece a independência daquela região? No século XVIII, a Inglaterra abandona a política de negligência salutar, principalmente pelos efeitos da Guerra dos 7 Anos, 1756, 1763. Essa guerra foi uma guerra contra a França, a Inglaterra foi vitoriosa, mas os gastos foram muito grandes. E para justamente equilibrar
as contas da coroa, foram criadas leis chamadas coercitivas. Leis que aumentavam a taxação dos colonos, que aumentava a censura sobre o que os colonos estavam lendo, como, por exemplo, a lei do selo. Criavam leis como, por exemplo, a obrigação do colono de hospedar um soldado inglês em terra americana, até que houve um episódio famoso, que foi a festa do chá de Boston, The Boston Tea Party. Os colonos, vestidos de índios, jogam o chá no mar, o chá da Inglaterra, e aí o clima esquenta de vez. Em 1774, acontece o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que mantém a relação com a Inglaterra, pede o fim das leis coercitivas. A Inglaterra não escuta as reivindicações dos colonos, os anseios dos colonos. Em 75, a Inglaterra começa a guerra e no dia 4 de julho de 1776, no segundo Congresso Continental da Filadélfia, acontece a Declaração de Independência dos Estados Unidos, redigida em grande parte por Thomas Jefferson, aquele que vai ser o terceiro presidente norte-americano. E aí a história dos Estados Unidos independente é um outro Cine História. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. Falei do filme A Bruxa, que é um filme bem interessante, suspense, terror, que mostra bem aquele início da colonização dos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado. I wanted to create an archetypal New England horror story. We must find some light in our darkness. To have something that would be like a nightmare from the past. If you could upload a Puritan's nightmare into the audience's brain, that's what I was hoping people could experience. Continuem votando, continuem pedindo filmes. Eu tenho certeza que eu vou atender a vocês, um ou outro, mas também vou me atender, como foi o caso do filme de hoje, A Bruxa. Eu fiz o pedido, eu fui agraciado, afinal o programa é meu, tá ok? Um abraço para todos, até a semana que vem, beijo de luz!